Pessoal, bom dia, paz de Cristo, uma manhã de bênção para vocês. Nessa segunda-feira, que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos também. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. A palavra diz assim, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 16, no versículo 6 e versículo 7. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todos os valentes de Davi estivessem à sua direita e esquerda, ele se meio os amaldiçoava, dizendo: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. A situação de Davi era bem complicada, tinha sofrido um golpe pelo seu filho Absalão, e o seu reino tinha sido tomado, e Absalão roubou o coração do povo, prometendo justiça com uma nobre atitude, beijando a mão do povo, mas na verdade o que ele queria era poder. Ele ambicionava, ele não almejava, ele ambicionava o trono. E para piorar a situação, um homem chamado Simei aparece e começa a jogar pedras, levantando poeira, amaldiçoando e gritando contra Davi. E toda essa situação lamentável, ainda foi proveitosa para Davi, apesar de que Davi cometeu muitos erros. Um deles foi não saber dizer não para os seus filhos, ele não sabia negar os seus filhos. Por conta disso, cresceram da forma que cresceram e provocaram muitas dificuldades. Um deles, Absalão, matou Amnon, que era filho de Davi, violentou uma irmã chamada Tamar. Depois, mais tarde, foi Adonias que tentou roubar o trono. Então foi uma coisa terrível. Parecia aqueles programas da tarde aí de briga de família. Era a família de Davi. Uma luta. Então, além de uma luta dentro da sua própria casa, seu filho Absalão se revoltou. Davi ainda, para piorar, tinha que aturar Simei, que era um homem que estava ali no meio do caminho, descendente de Saul, da tribo de Benjamim, que estava ali perturbando o juízo de Davi. Então, qualquer aparência com os nossos dias é mera coincidência. O momento que nós vivemos é esse. Absalão está aí, se rebelou e tenta tomar o reino, que não lhe pertence, não lhe foi dado. Promete mais justiça e prometendo beijo até na mão do povo, como Absalão fez, Mas quem sabia, quem conhece a história sabe que Absalão só queria poder. O adversário hoje é Absalão. Hoje o adversário, ele e o mundo, eles prometem as coisas dessa vida, prometem benefícios. Pedro diz até assim, prometendo-lhes liberdade, mas os prendendo em suas próprias concupiscências. Então o mundo promete liberdade, promete riquezas, promete prazeres, isso, promete coisas boas, Beija a mão do povo, ou seja, faz juras. E quantas pessoas hoje acabam caindo nisso, nas coisas que são oferecidas pelo inimigo e pelo mundo. Então, Simei é um homem que ele começa a seguir Davi e ele começa a amaldiçoar Davi demais. E ele vai dizendo, sai, sai. E a pergunta é, o que Davi fez? E para onde Davi iria? Porque sai e vai para onde? Ele mandava Davi sair, ele gritava, sai, e não apresentava um lugar melhor para Davi ir. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que são verdadeiros Simeis na nossa trajetória? São como Simei na nossa jornada. Falam, sai, sai, sai disso, para com isso, não vai para esse lugar, não faz isso que está fazendo, para com esse propósito, sai dessa posição. Mas não oferecem um lugar melhor para irmos. Não nos dão uma outra opção, porque não tem uma outra opção. Para quem iremos nós? Pedro diz, se só tu tens palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Para onde nós iremos nos retirar? Então, as palavras de Simei foram essas, mandando Davi sair dali, Davi passar. É interessante que a proposta de Absalão era um reino de justiça, mas ele já começou perseguindo. Ele já começou perseguindo o próprio pai. Então, o inimigo ele promete muitas coisas, mas na verdade ele quer oprimir, ele quer escravizar o homem, como eu falei. E Simei, ele além de mandar Davi sair, ele joga terra, levantava poeira, jogava para cima de Davi e de seus homens. O interesse dele era levantar poeira, jogar para cima todo tipo de situação e acusação, para que a visão, e aqui a visão está falando de discernimento, para que o discernimento daqueles que estavam na caminhada com Davi fossem confundidos, para que eles fossem confundidos. Quantas pessoas às vezes querem jogar areia nos nossos olhos, querem atrapalhar até mesmo nosso discernimento? São pessoas usadas pelo inimigo, que estão ali vociferando, falando coisas
E isso é para atrapalhar a nossa caminhada. Às vezes vem como uma seta. Não vai dar certo, isso não vai funcionar, não vai acontecer. Jogava areia e jogava pedra. Falava mal, amaldiçoava aqueles que um dia ele mesmo estava junto, porque ele era súdito de Davi. Foi só Davi ser destronado por Absalão que ele se revoltou contra Davi. Tem gente que só serve para ser amigo quando a gente está bem. Tem gente que só serve para estar perto quando a gente está bem, quando a gente passa por situações de dificuldade. Meus irmãos, e eu vou falar uma coisa, eu sempre digo isso aqui no canal, né? O pessoal que é antigo aí sabe. Parece que bota uma plaquinha na nossa casa escrita assim: lar de leprosos. Todos os amigos se afastam, todo mundo vai embora. Aí diz assim: que eu não sabia como lidar, ou então eu te deixei à vontade. À vontade de quê? De ficar sozinho, abandonado, sem assistência, sem uma palavra de fortalecimento. As pessoas se voltam contra ou somem quando a gente passa por dificuldade. Então, Simei fez isso. Ele que foi um dia súdito de Davi, um dia esteve do lado de Davi, estava ali jogando pedra, jogando areia e mandando Davi sair. Então, talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja vivendo isso dentro dessa tua aprovação ou aí na sua vida. Problemas dentro de casa e fora de casa. Problemas internos e externos. Com muitas coisas indo contra a sua jornada, a sua caminhada. Davi, ele foi restituído pelo Senhor. O reino dele foi restaurado. Foi restabelecido. Absalão teve um final ruim, muito triste. Simei também teve um final ruim. Embora tenha sido dada para ele uma oportunidade. Quando Davi, antes de morrer, Davi vira para Salomão e fala assim: quanto a Simei, que ficou lá me amaldiçoando, isso aí anos depois desse texto lido. É contigo. Você que vai cuidar dele aí, estabelece um limite, se ele fugir desse limite. E aí Salomão ele estabelece um limite, que se Simei saísse de Jerusalém, se ele ultrapassasse aquele limite, ele seria morto. E um belo dia, uma ovelha, se não me engano, de Simei fugiu do território de Jerusalém ali, e ele foi para fora da cidade, de noite, de madrugada. E alguém viu, né? Ele pensou que ninguém ia vê-lo de madrugada, e alguém viu e contou para Salomão. E aí acabou ele sendo juizado. Ele recebeu um juízo por conta disso, morreu. Então, deixa que fale mal, deixa essas pessoas, o Senhor conhece. Ninguém está vendo, às vezes, o que está sendo feito, o que está sendo tramado, está ali, ó. Igual o Simei, fazia tudo ali escondido, né, de errado, quebrando ali aquilo que foi determinado pelo rei. E quando fazia de uma maneira clara, era expor e maldizendo ali Davi, né? Então, tem gente que está fazendo isso, está te maldizendo, está falando, deixa, o Senhor é quem vai estabelecer o limite. Né? Foi estabelecido um limite, ele sai do limite. Na hora que sair do limite, é o Senhor quem vai tratar. Você não precisa tratar, você não precisa tomar partido. Então, eles tiveram um fim muito ruim, tanto Absalão quanto Simei. Já Davi voltou ao seu trono. Davi voltou à cidade de Jerusalém, voltou ao seu palácio, e não vai ser diferente na sua vida. Aquilo que talvez você esteja vivendo nesse momento, aquilo que você está vivendo é temporário. É necessário que você saia do palácio, é necessário que você saia da posição que Deus te deu, do lugar que Deus te deu, do conforto que o Senhor te colocou, da tua herança, da tua possessão. Às vezes é necessário a gente perder para lá na frente a gente ganhar. E é exatamente esse o momento que você está vivendo. Vai ter esse mês aí no meio do caminho. Quantos? Jogando pedra, jogando terra, mandando você sair desse propósito. Mas continua, persevera. Porque no final, assim como Davi recebeu a bênção dele, existe uma bênção te esperando. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos, nessa manhã, nesse dia de segunda, nessa semana. A paz do Senhor Jesus.